Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Hoje nós vamos pregar com Bíblia só. Amém? Glória a Deus. Deus é fiel. Deus faz do jeito dele, na hora dele. Amém? Glória a Jesus. Mas antes de entrar na pregação, irmãos, eu queria frisar algumas coisas para você aqui que foi falado no Lake News. A primeira delas é que agora nós hablamos espanhol. Hasta que tendremos serviço em espanhol, nós vamos estar aqui com tradução, pero eu creio que Deus vai abrir caminho e nós vamos ter serviço em espanhol. Quem crê nisso? Quem crê nisso em nome de Jesus? Amém. Como diz os hispanos, nós vamos predicar a palavra em espanhol também. Nós vamos falar espanhol nessa igreja também. We're gonna have service in English, in Spanish, in Korean, in Portuguese, in everything. In Jesus' name. Nós vamos ter, irmãos, nós vamos ter em todas as línguas. Eu creio que nós seremos o ponto de encontro do céu com a terra. E Deus vai nos usar sobre toda a língua, povo e nação. Eu creio nisso. É uma promessa de Deus. Nós não estamos próximo da fronteira à toa, irmão. Deus não te trouxe para próximo da fronteira à toa. Ele vai te usar para ser bênção na vida dos mexicanos, dos guatemaltecos, dos hondurenhos, dos argentinos, dos chilenos, dos equatorianos, dos panamenhos, em nome de Jesus, dos europeus. Eu declaro sobre a sua vida uma unção para pregar a palavra em todas as línguas, para ser bênção sobre a vida de todo o povo que está sobre este lugar. Nós estamos em ponto estratégico, irmão, e não é à toa. Amém? Glória a Deus. Agora, cadê os homens dessa igreja? Ah, pelo amor de Deus. Não. Eu não aceito isso não, irmão. Cadê os homens dessa igreja? Glória a Deus. É isso aí, ó. Meu Deus, é isso aí. Irmãos, mês que vem nós temos nosso Hero Camp. Prepara aí, meu filho. Prepara aí em nome de Jesus. Cadê o Ricardo? Ó, tá escondido ali atrás, ali o homem. Prepara, irmão. Vai ser fogo do céu. Em nome de Jesus. Empurra seu marido aí, irmã, em nome de Jesus. Mete os pés nas costas dele assim. Vai, ó, em nome de Jesus. Vai ser bênção para a vida dele. Dá uma carta de liberação para ele. Libera ele aí. Dá uma carta de liberação para ele aí, 3 dias só. Para ele ser abençoado, para ele voltar para casa cheio da presença de Deus e ser bênção para a sua vida e para os seus filhos, em nome de Jesus, amém? E por último, irmão, nosso carisma. Quem aí já matriculou no carisma? Glória a Deus, ó. É isso aí. Nós vamos ter aqui vários professores top, irmão. Me fizeram uma pergunta até no Instagram aqui. Quem que vai ser professor aí? Um dos professores é o irmão do Luigi, o Lourenço. Pastor Lourenço está vindo aí. O pastor Lourenço está vindo aí para ser um dos professores, né? Tem também, pastor Lio vai estar aí, pastor Marcelo vai estar aí, trazendo a... Amém, é isso aí, ó. Não precisa ser membro da nossa igreja não, irmão. Só precisa querer aprender mais da palavra. A única coisa que precisa ter, tem que estar disposto a aprender a palavra. Se você não quer aprender a palavra, não vem para o carisma não. Se você não quer ser impactado na sua vida, não vem para o carisma não. Porque no carisma é impacto, irmão. A gente já tem aqui o Moza, mas a Ana já até concluíram já o online, de tanta sede que eles estavam. Fizeram até online, nem esperaram chegar o carisma aqui. Acelerado. E online eles já foram impactados. Imagina presencial. Presencial é bênção demais, mas é outro nível. Então vamos para cima em nome de Jesus. Eu creio que a nossa igreja é uma igreja que vai impulsionar ministérios, impulsionar pessoas. E para isso você precisa ter conhecimento da palavra. Você precisa estar bem preparado, armado, com a armadura de Deus. E é no carisma que nós vamos aprender, amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida. Abra sua Bíblia comigo, vamos para a palavra. Já que nós estamos falando de carisma, vamos para a palavra. Êxodo capítulo 33, versículo 14. Êxodo capítulo 33, versículo 14.
Deus é fiel. Nós pregamos sobre isso nessa manhã, sobre chegou o tempo da presença. Fala para a pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus, chegou o tempo da presença, irmão. Irmãos, confessar um negócio para vocês aqui. Eu e minha esposa, nós temos um pacto, de toda vez que um prega, o outro dá opinião. Eu acho que eu saí perdendo nessa. Ela é muito inteligente, ela é uma bênção na minha vida, e eu sempre pergunto, e aí, o que você achou? Ela falou comigo assim, se pede demais a gente para falar um com o outro, para profetizar na vida do outro. Olha ela entrando aí, a hora que eu estou falando dela, Jesus. Mas eu não consigo não. Eu vou falar com vocês, eu preciso entregar 100%, eu preciso me rasgar em cima desse altar, e eu quero que você faça o mesmo. Eu quero que você entregue o seu melhor a Deus. Se for necessário cutucar seu irmão, se for necessário empurrar ele aí para acordar ele, não deixa ele sossegado não. Prega junto comigo em nome de Jesus, amém? Tem crente pentecostal aí para pregar junto comigo? Aleluia, em nome de Jesus. Então nós vamos pregar junto. Êxodo capítulo 33, versículo 14, vai dizer para mim assim, e para você. E ele disse, está lá na mídia, respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei. Eu mesmo o acompanharei e lhe darei. Glória a Deus, feche os seus olhos. Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por poder estar na Tua casa, o melhor lugar dessa terra. Deus, nessa hora, Deus, nós pedimos ao Senhor, Deus, primeiramente eu quero pedir ao Senhor Jesus que vai na família do nosso pastor André nessa hora. Deus, nós louvamos ao Senhor, Deus, por tudo que o tem feito, mas nós pedimos ao Senhor nessa hora, Deus, consolo e conforto sobre a família do nosso pastor, Deus, que perdeu um sobrinho ontem. Deus, nós pedimos ao Senhor que venha confortar, Deus, e consolar toda aquela família, abençoar a vida deles, Pai, eles estão cumprindo o IT do Senhor. O Felipe, Deus, nós sabemos que está com o Senhor nesse momento, ele estava cumprindo aquilo que o Senhor propôs para o coração dele, e ele fazia isso com zelo e excelência. Então honra essa família, Deus, abençoa a família do nosso pastor André, abençoa ele, Deus, e abençoa eles, Senhor, e cuida deles, Pai, cuida do coração deles nessa hora, Deus, que está ferido, está magoado, mas nós sabemos que o Senhor é o bálsamo que nós precisamos para restauração, para conforto, para o consolo. Então abençoa a vida deles, Pai. Nessa hora também eu peço ao Senhor que abre a porta da palavra, traz, Deus, sobre este lugar, Deus, a Tua presença. É o que nós temos buscado, Senhor, é a Tua presença. Nós não queremos nada além disso. Então vem sobre nós, Deus, vem sobre nós e faz o Teu querer, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A palavra de Deus vai dizer que a presença do Senhor iria com Moisés, e ele teria descanso. Nós acabamos de ler isso. Capítulo 33 do livro de Êxodo, ele vai contar vai narrar uma história muito, muito interessante, muito legal. Se nós formos lá no primeiro versículo do capítulo, nós vamos ver que Deus, ele diz para Moisés que não vai mais caminhar com o povo de Israel, que vai deixar o povo de Israel caminhar sozinho. Apesar do texto que nós lemos no versículo 14, de Deus dizer que iria com o povo de Israel, no primeiro versículo, esse capítulo começa dizendo que Deus não iria mais com o povo de Israel. Mas o que fez o coração de Deus se voltar ao povo novamente e dizer que estaria com eles e os daria descanso? E é isso que nós vamos descobrir nessa noite, irmão. É nesse ponto que eu quero chegar com você. Nós vamos trabalhar isso essa noite. A presença de Deus era com o povo de Israel. Deus estava, cuidava, zelava, estava com o povo de Israel em todo o tempo. O próprio Deus, ele vê o povo de Israel preso no Egito, sendo massacrado pelo povo egípcio, e ele mesmo levanta um homem por nome Moisés para tirar o povo de dentro do Egito. Para tirar o povo, ele dá uma promessa ao povo de Israel. Ele vai dizer ao povo de Israel: eu vos tirarei dessa terra e te levarei a uma terra que mana leite e mel. Olha que promessa linda. Eles estão vivendo como escravos, eles estão vivendo na pior das situações. Eles produziam e não era para eles, tudo que eles produziam ia para os donos deles. Olha que situação difícil. O próprio Deus vê toda essa situação e diz para o povo de Israel: eu vou vos tirar da terra do Egito e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Eles tinham uma promessa de Deus.
Eles carregavam uma promessa de Deus. Eu creio que você carrega uma promessa de Deus. Você carrega uma palavra de Deus na sua vida. O povo de Israel tinha uma palavra de Deus, mas o povo de Israel esqueceu dessa palavra. O povo de Israel, o próprio capítulo 33 vai dizer que o próprio Deus diz que por esse povo obstinado, eu vou deixar vocês ir sozinhos. O povo de Israel, ele levanta tanto o nariz, eles se sentem tão autossuficientes, que o próprio Deus diz: ok, vocês estão se sentindo demais, vocês estão se achando os donos, o rei da cocada preta, né, como diz o ditado, então eu vou deixar vocês caminharem sozinhos. Porque se vocês são tão bons assim, vocês não precisam de Deus, vocês não precisam de mim. Imagina, irmão, imagina que situação difícil. Deus, o próprio Deus, dizendo para o seu povo: a partir de hoje vocês andam sozinhos, vocês não precisam de mim mais. Quero ver o que vocês vão arrumar. Que situação complicada. Eles estavam procurando algo com as próprias mãos que não cabia na mão deles, que não cabia nos sonhos que eles tinham. Irmãos, eu posso dizer para você, o próprio Davi vai dizer que é melhor um dia em tua presença do que 1000 outros em outro lugar. É melhor um dia em tua presença do que 1000 em outro lugar. O salmista Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele entende muito mais do que o próprio povo de Israel, que é melhor um dia na mão do Senhor do que outros na mão dos inimigos. Em uma situação, o próprio salmista Davi foi pego assim, depois de ter pecado, Deus pergunta para Davi: o que você quer como castigo? Um dia na minha mão, ou 7 dias na mão dos seus inimigos? O próprio Davi vai dizer para Deus: eu quero cair nas suas mãos, porque nas suas mãos eu sei que eu encontro misericórdia, na mão do inimigo não. É na presença de Deus, irmão, que existe misericórdia. É na presença de Deus que existe graça. É na presença de Deus que existe favor. É na presença de Deus que a nossa vida vai fluir. Nós vamos encontrar o nosso propósito e vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Se existe um povo em San Diego que está pronto para viver o propósito na presença, eu quero te convidar a levantar a sua mão, dar um brado de vitória a Ele e dizer: Deus, eu estou pronto. Deus, eu estou pronto. Recantará la baixa, recantará la baixa, recantará la baixa, recantará la baixa. Uricanterere la baixa, recantará la baixa, recanterere la baixa. Deus tremendo. Deus tremendo. Deus tremendo. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Pega o microfone. Pode ficar aí mesmo. Traduz para ela, para mim, por favor. Have translation. God brought you here. Deus te trouxe aqui para te levar mais perto do seu propósito. Deus tem algo grande para fazer na sua vida. E esse algo grande começa a partir de hoje. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Mas o povo de Israel era um povo obstinado. Eles pensavam que poderia fazer com as próprias mãos, mas eles não podiam. Eles não podiam fazer com as próprias mãos. A obra que Deus tinha na vida do povo de Israel era grande demais para que eles alcançassem com as próprias mãos. Mas a autossuficiência deles achava que eles não precisavam mais da presença de Deus. Meu Deus, irmão. Aquilo que Deus tem para você, irmão, não cabe na sua mão se você estiver sozinho. Sabe por quê? A mão de Deus é muito maior do que a sua. É ela que vai levar você até o seu propósito. Não adianta você querer fazer com as suas mãos aquilo que Deus mandou você fazer. O que Ele mandou você fazer, é Ele que vai fazer através da sua vida. Não é na sua força, não é na força do seu braço, mas na força de um Deus Todo-Poderoso. E esse povo de Israel, ele sai da terra,
Ele sai do Egito, Deus dá estratégias a Moisés, 10 pragas, a história é bem conhecida, e esse povo sai dali. Mas no meio do deserto, no meio da autossuficiência deles, Moisés entra para a tenda, para falar com Deus, e Deus fala com Moisés: a partir de hoje, Moisés, vocês vão sozinhos, porque pela obstinação do povo eu não vou mais com vocês. Mas Moisés, um homem sábio, no meio daquela situação, Moisés, eu me coloco no lugar de Moisés. Imagina Deus falar com Max: Max, a partir de hoje eu não estou mais com Lagoinha San Diego. Eu seria o primeiro, irmão, a virar para Deus e falar assim: Deus, se o Senhor não está aqui, eu quero sair daqui. E eu tenho certeza que você faria o mesmo, porque é a graça dele que está sobre esse lugar, é a glória dele que está sobre esse lugar, não é nome de uma pessoa, não é uma placa de igreja, é a graça de Deus, é a glória de Deus que está movendo sobre essa casa, e nós vemos milagres, porque Ele faz todas as coisas. E Moisés então vira para Deus e fala com Deus: Deus, se o Senhor não for conosco, eu não tiro meu pé daqui, eu não saio daqui. Eu imagino a irmã Cassiane cantando. Cadê os velhos de crente aí? Preciso de uma bênção, não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui, só saio quando o Senhor me... Eita glória, aleluia! Irmão, é isso que Moisés estava dizendo. Deus, sem a sua presença eu não arredo o pé, sem a sua presença eu vou ficar quietinho aqui, eu vou esperar e eu vou trair a tua presença, até que o Senhor venha e faça todas as coisas. É isso que Moisés estava dizendo, irmão. Moisés entendia muito bem que sem a presença de Deus, ele seria destruído pelo inimigo, não ia sobrar nem cinza. Sabe por quê? Primeiro ponto que eu quero pregar com você, e eu começo a pregar agora. Jesus, já acabou meu tempo e eu vou começar a pregar agora. Não olha para o relógio não, irmão. A primeira coisa, Moisés sabia que a presença de Deus é o que distingue ele das outras pessoas. A presença de Deus com o povo de Israel é que distinguia quem era o povo de Israel e quem eram outros povos. Vem comigo aqui em nome de Jesus. Êxodo capítulo 33, versículo 15 e 16. Os dois primeiros versículos depois do que nós lemos. Olha: então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos... Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Sabe o que Moisés está dizendo nesse versículo aqui, irmão? Deus, sem a tua presença, nós somos qualquer um. É isso que Moisés está dizendo. Moisés, ele entende que a presença de Deus é que faz a diferença na vida deles. Sem a presença de Deus, eles seriam qualquer pessoa, eles poderiam ser destruídos a qualquer momento, eles viveriam como qualquer outra pessoa vive. Mas com a presença de Deus, irmão, deixa eu te falar uma coisa: com a presença de Deus, eles estavam protegidos, eles estavam guardados, eles carregavam a bênção, eles tinham a unção do Senhor nas mãos e com eles em todo o tempo. Eles sabiam que o que distinguia eles era a presença de Deus. E olha que interessante, eles já tinham uma promessa de Deus. Mas sabe o que eu aprendo, irmão? A promessa não é suficiente. Mas pastor, eu tenho uma promessa de Deus. Deus falou comigo que vai me levar além, aos 4 cantos da terra, para fazer e etc, e etc. Ei, a promessa não é suficiente sem a presença. Você precisa carregar a presença de Deus com você em todo o tempo, porque é a presença que abre porta, porque é a presença que abre caminho, porque é a presença que te leva e te traz em segurança, porque é a presença de Deus que fornece para você todos os recursos que você precisa para cumprir o seu propósito. É pela presença, irmão. É pela presença de Deus. Moisés sabia que o diferencial de Israel das outras nações não era estratégia, era a glória de Deus. Você pode ter a maior das estratégias, irmão. Não, amanhã, segunda-feira, eu vou acordar cedo, eu vou entregar currículo lá naquela empresa, lá no Google.
Eles vão me chamar, eu tenho certeza. Eu vou ser o primeiro a entregar, eu vou chegar lá às 5 horas da manhã, ninguém chega nesse horário. Eu vou chegar lá às 5 horas da manhã, eles vão ver o meu esforço por eu acordar de madrugada e vão me dar um emprego. Ah, tadinho. Se não for a glória de Deus, irmão, se não for a graça de Deus, se não for a presença de Deus na sua vida, quem é você? Você pode sair gritando igual um louco pela rua, gritando pelo Mark Zuckerberg, gritando por qualquer um outro. Quem é você sem a graça de Deus? Quem sou eu sem a graça de Deus? Mas é a presença, é a presença. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: é na presença de Deus. Aleluia. Não adianta ter promessa se não tem presença. A promessa se cumpre na presença de Deus. A promessa se cumpre na presença de Deus. Uma outra coisa que eu aprendo com Moisés é que a promessa de Deus, a presença de Deus restaura a aliança do povo com o próprio Deus. É na presença de Deus que há restauração. Às vezes você está aí, irmão, desesperado: pastor, meu casamento já foi para o beleléu, já não tem mais jeito. Ei, deixa eu te falar um negócio. Eu tenho uma fórmula do sucesso para o seu casamento dar certo. Vou te contar só depois do culto. Vou te contar agora. Traz seu casamento para a presença de Deus. Traz seu casamento para a presença de Deus. É na presença de Deus que Deus vai restaurar seu casamento. Ah, pastor, meu filho tem mais jeito não. Eu já falei com ele, eu já fiz isso, eu já bati, eu já espanquei, eu já falei, eu já gritei, eu já esperneei, eu já fiz e acontece. Ei, não é sobre você. Traz o bendito do menino para a presença de Deus. Deixa Deus restaurar a vida do seu filho. Deixa Deus restaurar seu casamento. Deixa Deus restaurar a aliança que Ele tem com a sua família. Ele faz novas todas as coisas. É Ele quem faz. Não tem jeito, irmão. Querer fazer na força do braço, para quê? É na presença. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: é na presença, irmão. É na presença de Deus que os mortos ressuscitam. É na presença de Deus que os feridos são curados. Vou te levar lá em Ezequiel. O Espírito Santo de Deus leva Ezequiel até um vale de ossos secos. Está lá que é um monte de osso espalhado por fora. Só tem osso, só tem morte. O que Deus fala a Ezequiel? O próprio Deus vira a Ezequiel e fala com ele: profetiza vida, profetiza o sopro do Espírito Santo sobre esses mortos, sobre esses ossos. Eu não sei se você entendeu o que eu disse, mas profetiza o Espírito Santo sobre esses ossos. Sabe o que aqueles ossos começam a receber, irmão? A presença de Deus. Aqueles ossos ressuscitam, aqueles ossos começam a formar carne, porque eles recebem o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que ressuscita o seu casamento, é o Espírito Santo que traz o seu filho para a presença, é o Espírito Santo que move na sua vida, que abre a porta que você precisa, que realiza o milagre que você está tanto esperando. É a presença do Espírito Santo de Deus. Fala mais uma vez para a pessoa que está do seu lado: é na presença. Êxodo capítulo 33, versículo 21. Durante o dia o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los e de noite numa coluna para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Sabe o que eu aprendo com Moisés mais uma vez? A presença de Deus direciona. A presença de Deus direciona. Vamos voltar? A primeira coisa que eu aprendo é que a presença de Deus distingue. Ela separa quem é de Deus e quem não é de Deus. Quem é Israel de Deus, quem é escolhido do Senhor e quem não é.
A presença de Deus, ela restaura a aliança. E o terceiro ponto é que a presença de Deus direciona. Aquela nuvem ali, irmão, não era somente para proteção do sol. Aquela coluna de fogo ali não era somente para esquentar eles à noite, porque o tempo estava frio. Não era isso. Nós acabamos de ler que durante o dia a coluna de fogo os direcionou, e durante a noite a nuvem os direcionou. Eu inverti, né? Coluna de fogo à noite e a nuvem de dia. Mas glória a Deus, vocês entenderam. Vocês são inteligentes, glória a Deus. Quem não entendeu vem para o carisma. Mas a verdade é, irmão, que aquela coluna de fogo e aquela nuvem, elas não estavam ali só para proteger o povo, não. Elas estavam ali para direcionar o povo. E sabe o que eu aprendo? É que aquela coluna de fogo, aquela nuvem, eram a presença de Deus constantemente com o povo de Israel. Eu creio que Deus colocou algo em você para carregar a presença de Deus. Eu creio que aqui existe uma igreja que carrega a presença de Deus, que está pronta para viver o melhor de Deus, que está pronta para ser direção para esse mundo, em nome de Jesus. Se você é direção para esse mundo, pela presença de Deus, aplauda o Senhor nessa noite. Dê um brado de vitória a Ele. Tem gente perdida, irmão, porque está seguindo gente. Tem gente perdida porque ainda está achando que precisa seguir alguém, que precisa encontrar alguém de influência. Ei, o que você precisa é da presença de Deus. Ah, pastor, mas se eu seguir o fulano, ele é hypadinho, ele tem muito seguidor no Instagram, eu vou ficar famoso também. Ah, se não fosse a graça de Deus sobre a vida dele. Ah, se não fosse a graça de Deus sobre a vida desse povo. Quem abre e fecha a porta é Deus, irmão. Quem permite ou não é Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado aí mais uma vez: é na presença de Deus. Não tem jeito, irmão. A graça de Deus derramada sobre a minha vida é que vai me levar adiante. É a graça de Deus derramada sobre a sua vida que vai abrir porta, que vai mostrar você para uma pessoa influente, e essa pessoa vai se agradar de você e vai te levar até o seu caminho, ao teu propósito. Não adianta você fazer na força do seu braço. O próprio Deus vai abrir o mar à sua frente. O próprio Deus vai estar com você em todo o tempo. Em nome de Jesus. Quem anda na presença nunca caminha na escuridão. Quem anda na presença sempre tem direção. Pastor, mas está tão difícil. Mas eu tenho certeza que na presença de Deus você vai encontrar uma saída para esse problema. Eu tenho certeza que com o joelho no chão, orando e se rasgando ao Senhor, Deus vai dar vitória sobre essa situação que está na sua vida. Eu tenho certeza, irmão. Eu aposto que você já viveu um monte de testemunho. Talvez hoje você esqueceu onde você encontrou solução para esses problemas que você viveu. Mas está na hora, igreja, está na hora de Lagoinha, San Diego, rasgar as vestes e dizer: Deus, o que nós precisamos é da tua presença. O que nós precisamos é viver tudo que o Senhor tem para nós. O que nós precisamos é nos rasgar, ajoelhar diante do Senhor e dizer: vem, Senhor, faz do teu jeito, do teu querer, em nome de Jesus. O que nós precisamos é isso, irmão. A única coisa que nós precisamos é presença de Deus. Sabe por quê? Nós podemos construir o templo mais lindo da face da terra. Nós podemos construir uma mega church. Se não tiver presença de Deus ali, irmão, que pobreza que vai ser. Que miséria que vai ser. Mas eu creio que nós seremos uma mega church,
mas cheia da presença de Deus. Eu creio que Deus vai começar a alargar o nosso caminho. Eu creio que Deus vai começar a abrir as nossas paredes para o lado, para trás, para frente, para todo lado. Mas nós seremos uma igreja que vai carregar a presença de Deus, que vai ter altar pegando fogo o tempo todo, e a presença de Deus vai estar conosco em todo momento. Eu creio que a presença de Deus vai estar neste lugar constantemente, e o fogo não se apagará. Se você crê nisso, em nome de Jesus, levanta a sua mão, dá um glória a Deus comigo, em nome de Jesus. Vai lá, aleluia, santo é o nome do Senhor. É na presença de Deus, irmão. É na presença de Deus. Eu começo a terminar, eu quero te convidar a ficar de pé. Segunda Crônicas, capítulo 5, versículo 13 e 14. E o ponto mais importante é que a presença de Deus atrai a glória dele. A presença de Deus atrai, nós estarmos na presença de Deus, é que nós vamos atrair a glória dele. Olha isso, olha, os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono. Uníssono é junto. Louvaram e agradeceram ao Senhor ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos. Levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor. Deus está enchendo esse lugar com uma nuvem de glória, com a presença de Deus. Deus está enchendo a sua vida com a nuvem de glória, com a presença de Deus, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço. Os sacerdotes não podiam concluir o seu serviço. Eles não podiam desempenhar o seu próprio serviço. Você não está entendendo, irmão? A glória de Deus era tão grande que os sacerdotes não conseguiam fazer o próprio serviço. Até os sacerdotes eram cheios do Espírito Santo. Ei, eu declaro sobre a sua vida, Lagoinha San Diego, que a presença de Deus vai ser tão forte que você não vai conseguir fazer mais nada a não ser se declarar para Ele, a não ser viver na presença dEle, a não ser entregar e rasgar o seu coração a Ele. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Quando a presença de Deus é verdadeira, irmão, quando nós estamos na presença de Deus, o culto vira céu, a casa torna altar. Ei, deixa eu te falar uma coisa, a presença de Deus vai ser tão forte na sua vida, que as pessoas vão entrar na sua casa, e vão começar a ver um mover diferente. As pessoas vão começar a querer ficar na sua casa, as pessoas vão querer, deixa eu ir aí para sua casa, Hugo, porque aí é diferente. Ei, Gabi, deixa eu ficar um pouquinho aí na sua casa, porque aí é diferente. É desse jeito que vai acontecer, irmão. Deus tremendo. É na presença. É na presença. Deus quer trazer a presença dEle para mim e para a sua vida. Nós podemos até nos preocupar com a performance, mas o que nós precisamos mesmo é da presença de Deus. Nós podemos até, como homens, nos preocupar com a performance, com o fazer bonito, com o fazer com excelência, mas o que nós precisamos é estar em excelência na presença dEle. E eu queria que você levantasse a sua mão nessa hora e repetisse comigo essas palavras: Deus, eu estou pronto para viver na Tua presença, em todo o tempo, na minha casa, na rua, no meu trabalho,
com os meus amigos e na minha igreja e no meu coração, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor nessa noite. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus poderoso. Eu não posso